Todos amados, vamos falar aqui sobre andar com pastores que pregam um evangelho diferente àquele que é anunciado. Deixei aqui escrito. A Bíblia adverte claramente para que os cristãos não sigam, não escutem e até se afastem de pastores ou líderes que pregam um evangelho diferente daquele que é ensinado por Cristo e os apóstolos. Bom, veja algumas passagens aqui, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho daquele que já vos anunciamos, que seja anátema, que seja amaldiçoada essa pessoa que está anunciando um evangelho diferente, herético, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também o digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho do que já recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema. O que significa anátema? Significa amaldiçoado, rejeitado por Deus. Que seja anátema, que seja rejeitado por Deus. Pastores que pregam heresias. Tá? Nós aqui que falamos sobre casamento, família, né? Primeiro que nós temos que saber cuidar da nossa própria família para depois cuidar da igreja de Deus. Então nós sabemos que o casamento até que a morte nos separe. Independente se houver violência, agressão, abandono, adultério, vocês estão ligados. Houve violência. Existe uma separação de corpos, quase o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não tem que ficar com uma pessoa assim, entende? Então existe um tempo determinado para você, essa mágoa ser cicatrizada em vocês, que são violentadas pelos seus cônjuges, né? Que sofrem violência física. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E então, para tudo há resposta de Deus. Mas vocês nunca vão poder se casar com outra pessoa. Isso se vocês realmente tiverem o Espírito de Deus. Então vem pessoas pregando algo diferente disso que é anunciado, que essa pessoa seja amaldiçoada por Deus. É a própria palavra que está falando, não é uma exegese bíblica da minha parte. Vocês estão entendendo? Ou seja, quem prega outro evangelho está debaixo de maldição e não deve ser seguido. Mas eu vou à igreja, eu amo o meu pastor, ele prega muito bem, não sei o que, não sei o que lá. Mas é um amaldiçoado, segundo diz a palavra. O pastor da minha igreja, ele é heterossexual, ele é casado direitinho com a esposa dele há muitos anos, mas ele crê que a pessoa do mesmo sexo pode se casar. É um amaldiçoado, é um anátema. Vocês não devem seguir essa igreja que está sendo liderada por esse pastor. Vocês estão entendendo? É como lá no livro do 1 Coríntios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, o que ele fala? Fiquei sabendo que tem um homem que está dormindo com a mulher do próprio pai. Tá? Que já à distância, em espírito, já amaldiçoei esse homem. Expulse esse perverso do meio de vocês. Porque vocês estão orgulhosos de quê? Vocês estão exaltando essa igreja de Corinto de quê? Se vocês estão permitindo uma perversidade dessa. Entrega esse homem a Satanás, entrega ao mundo, que o mundo jaz no maligno, para ver se o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Para ver se haja arrependimento desse homem, para que ele volte a congregar depois com vocês. Entrega esse homem a Satanás, porque um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Se vocês seguirem essa igreja que está pregando heresia, a tendência de vocês seguirem essas mesmas doutrinas é muito grande. Vocês estão entendendo? No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e vos desvieis dele. Então, está pregando doutrina diferente da que foi anunciado. Se afaste dele, saia dessa igreja, chuta que é macumba. Tá? Paulo orienta que devemos nos afastar dos que ensinam coisas contrárias à sã doutrina. No livro de 2 João, capítulo 1, versículos do 9 ao 10, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, mas está perseverando na doutrina posta da igreja, que é aquela doutrina que Deus é amor, tá? Não prega sobre pecado, tá? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, não tem o Espírito Santo.
está apenas sendo participante do Espírito, está apenas fazendo tendo uma mera religiosidade, se emociona com louvor, prega muito bem nos púlpitos, mas do Espírito Santo não habita nessa pessoa. Tá? Então todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não os recebeis em casa, nem tampouco os saudeis. Então tem pessoas pregando o evangelho diferente, que vocês podem se casar com o mesmo sexo, ou então, o seu cônjuge traiu, ou houve o abandono, você pode se casar com outro, que ele quebrou a aliança. Não receba essa pessoa na sua casa, nem tampouco comungar com a pessoa dessa na igreja deles. Se afaste dessa igreja pagã. Tá? João diz que quem não ensina a doutrina correta de Cristo não deve ser recebido e apoiado. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, palavra de Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Preste atenção, está falando aqui. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, uma pessoa fez uma faculdade de teologia, tem diploma de teologia, fala em línguas como sabe interpretar o hebraico, o aramaico, o latim, o grego, tem uma persuasão na palavra, fala muito bem nos púlpitos, tá? Emociona toda a igreja. Ele é um lobo devorador. Ele é um falso profeta. Você está pregando o contrário do que diz a doutrina. Muitos parecem bons por fora, mas enganam com falsos ensinos. Agora, o resumo aqui para terminar. Evangelho diferente é igual, não deve ser aceito. Afastar-se de quem distorce a doutrina de Cristo. Falsos mestres podem parecer espirituais, mas levam à perdição. O verdadeiro evangelho é Cristo crucificado, ressurreto e Senhor, conforme as Escrituras. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.